As astúcias de Satanás e a ingenuidade do homem. A serpente era o animal mais astuto de todos os demais que o Senhor criou. Ela disse à mulher: Deus disse assim: Não comerás de toda a árvore do jardim? Os frutos de todas as árvores que estão no jardim comerás, com exceção do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que dele comerdes, os olhos do vosso entendimento serão abertos para o mal. Gênesis 3, versículos de 1 a 5. Sem alterar a sua teologia, simplificamos o texto na linguagem mais adaptável a nós. Já ouvi de várias pessoas a pergunta: se Adão e Eva comeram do fruto proibido, por que nós temos que pagar por isso? Durante os 51 anos de ministério na liderança de igrejas, entre erros e acertos, descobrimos que a razão de Deus estabelecer a ordem para evitar o homem conhecer o mal é porque o homem é ingênuo e não sabe conviver nem administrar o mal e acaba sendo traído por ele, pois Deus sabe que o agente do mal, com suas astúcias, é muito mais envolvente do que o homem. Deus já sabia que Satanás faria do homem a sua principal vítima, como podemos ver durante toda a história da raça humana. Um exemplo. Conta-se que certo dia um fazendeiro passando por uma estrada, num dia de sol escaldante, quando ouvia um quebrador de pedras com uma marreta, depois de algumas marretadas, limpava o suor e clamava: Eta Adão! O fazendeiro, após ouvir várias vezes, ofereceu ao trabalhador uma chance para fugir do sol. Após o acordo mútuo, o jovem foi administrar trabalhadores na fazenda e viver regaladamente à sombra. O patrão, antes de fazer uma viagem por alguns dias, recomendou ao novo servo: tudo o que você precisa está à sua disposição, menos essa caixinha sobre a mesa. Ao retornar da viagem, quero ver a caixinha como deixei. Por incrível que pareça, a caixa proibida foi o seu primeiro alvo. Ao abri-la, um objeto estranho desapareceu de dentro da caixa. O patrão, ao retornar, perguntou-lhe: Você abriu a caixa? O servo respondeu: Sim. Assim sendo, pega a sua marreta e volta para a pedreira. Quando exclamar, ao invés de gritar o nome de Adão, grita o seu nome. Essa ilustração nos mostra que, se estivéssemos no lugar de Adão, teríamos cometido a mesma desobediência. Hoje vemos com maiores detalhes a ingenuidade humana em relação a tipos políticos semelhante à serpente possessa de Satanás. Creio que se Adão tivesse conhecimento do mau caráter do líder com o dedo decepado a propósito para não trabalhar, e a convivência com feiticeiros e terreiros de Umbanda, talvez Adão teria evitado tão grande erro. Adão e Eva nunca tinham visto algo semelhante de antecessores dele para aprender com seus erros, como diz o ditado, colocar a barba de molho. Como hoje vemos os sábios iludidos, professores, doutores, pastores e outros de forma tão infantil, caindo nos contos dos espertalhões. Jesus, usando o comportamento astuto da serpente, nos recomenda para termos o mesmo comportamento para o nosso bem-estar.
Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Mateus 10, versículo 10. No conceito de Jesus com simplicidade e astúcia, o inimigo vai subestimá-lo, achando que você não é tão inteligente como ele pensa. Isto é, você leva o inimigo a morder o próprio rabo e a experimentar o seu próprio veneno. Hoje, ao invés do diabo usar serpentes, está usando líderes políticos mal intencionados e com suas astúcias levando crentes e pastores em suas armadilhas via políticas e outras. Sem dúvidas, acho impossível alguém estar cheio do Espírito Santo e ser enganado com as artimanhas de Satanás, pois nos cristãos há o discernimento espiritual pelo próprio Espírito Santo para o bem e para o mal. Que tal levar uma vida honrada e comprometida com Deus e cheia do Espírito Santo para não cair nas ciladas de Satanás?